E se o seu bebê não chegou até você por acaso? E se antes de existir, antes de ter nome, antes de ter corpo, ele já tinha escolhido você? Fica até o final porque o que eu vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga essa gestação, esse filho e tudo o que aconteceu na sua vida até este momento. Oi! Bem-vinda! Este episódio é diferente de tudo que a gente já fez nessa série. Não vou te falar sobre hormônios, nem sobre o tamanho do embrião hoje. Hoje eu quero te convidar para uma conversa que vai muito além da ciência. Uma conversa sobre alma, sobre propósito, sobre o mistério mais profundo que existe por trás do encontro entre uma mãe e um filho. Se você está aqui, é porque algo dentro de você sentiu que precisava ouvir isso agora. E eu acredito que não é coincidência. Já deixa o like antes de continuar. Esse gesto simples ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais mamães que precisam desta mensagem. E se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio desta série. Existe uma crença que atravessa culturas, religiões e milênios. Ela aparece nas tradições do budismo tibetano, nas filosofias hindus, nos ensinamentos da cabala judaica, nas culturas indígenas de todos os continentes, e em relatos de experiências de quase morte documentados por pesquisadores em todo o mundo. Essa crença diz que a alma existe antes do corpo, que ela escolhe encarnar, que ela escolhe a família, os pais, as circunstâncias e as experiências que vai viver, e que faz essa escolha com um propósito específico, para aprender algo que só aquela vida com aquela mãe, naquele momento específico da história, poderia ensinar. Antes de você a julgar ou descartá-la, deixa eu te contar algo. Médicos e pesquisadores em todo o mundo documentaram por décadas relatos de crianças pequenas, entre 2 e 5 anos, que descrevem com detalhes impressionantes memórias de uma existência antes de nascer. Crianças que falam sobre ter escolhido os pais, sobre ter observado a família de longe antes de decidir entrar, sobre ter esperado pelo momento certo. O pesquisador Ian Stephenson, da Universidade de Virgínia, dedicou 40 anos da sua vida acadêmica a documentar mais de 3.000 casos de crianças com memórias de vidas passadas e de períodos entre encarnações. Casos que incluíam detalhes verificáveis sobre pessoas e lugares que as crianças jamais poderiam ter conhecido por meios comuns. O Dr. Jim Tucker, que deu continuidade ao trabalho de Stephenson, publicou estudos revisados por pares, descrevendo crianças que relatavam ter ficado em um lugar entre vidas e ter escolhido os pais antes de nascer. Algumas descreviam ter visto os pais de cima, de um lugar de luz, e ter tomado a decisão de vir. Isso não é misticismo vago. São dados documentados por pesquisadores universitários com metodologia científica rigorosa. Mas vamos além da ciência por um momento. Vamos entrar no coração dessa questão. Se você pudesse acreditar, só por alguns minutos, que o seu bebê te escolheu, o que isso mudaria na forma como você vive essa gestação? Pensa comigo. Todos os caminhos que você percorreu até aqui. Todas as escolhas que você fez, as certas e as erradas. Todos os momentos difíceis que você atravessou. Todos os relacionamentos, as perdas, as conquistas, as viradas, tudo que te trouxe exatamente para este ponto, onde você está agora, grávida, ou planejando uma gravidez, ou segurando um bebê nos braços. E se tudo isso foi necessário? E se cada passo dessa jornada foi exatamente o caminho que precisava ser percorrido para que você chegasse preparada para receber essa alma específica, que precisava de uma mãe exatamente como você? Me conta nos comentários. Você acredita que o seu bebê te escolheu? Me conta o que você sente sobre isso, porque eu quero muito ler cada resposta. Existe uma ideia poderosa que aparece em muitas tradições espirituais e que tem me tocado profundamente. A ideia de que nós não escolhemos apenas os pais e a família. Nós escolhemos as experiências que vamos ter, escolhemos os desafios que vamos enfrentar, escolhemos as dores que vamos sentir, não como punição, mas como escola, como oportunidade de crescer em algo que a alma precisa desenvolver naquela encarnação específica. E ao fazer essa escolha, concordamos em esquecer.
Ao entrar no corpo físico, ao passar pelo que muitas tradições chamam de véu do esquecimento, a memória da escolha some. A alma mergulha completamente na experiência humana, sem a lembrança de que ela mesma desenhou o roteiro dessa vida antes de começar a vivê-la. Por que o esquecimento? Porque sem esquecer, não haveria experiência real. Se você soubesse o final do filme antes de começar a assistir, qual seria a graça? O esquecimento é o que torna a vida humana genuína, intensa, transformadora. É o que faz o amor doer de verdade, a perda pesar de verdade, a alegria transbordar de verdade. Mas existe algo que não esquecemos completamente. Existe um fio invisível que permanece. Uma sensação, às vezes vaga, às vezes muito clara, de que certas pessoas em nossas vidas não são aleatórias, de que certos encontros estavam marcados, de que há um sentido maior por trás do que acontece. Você já sentiu isso? Aquela certeza inexplicável de que determinada pessoa entrou na sua vida por uma razão que vai além do acaso? Aquele sentimento ao olhar para um filho, nos olhos pela primeira vez de que você o conhece, há muito mais tempo do que os segundos que passaram desde o nascimento? Esse fio é o que sobra do véu, e ele é real o suficiente para ser sentido, mesmo quando não pode ser explicado. Compartilhe este vídeo agora com aquela mãe que está passando por um momento difícil na gestação ou na maternidade. Às vezes a mensagem de que tudo está certo, exatamente como está, é exatamente o que alguém precisa ouvir para respirar de novo. Eu quero te falar agora sobre algo que muitas mães vivenciam e que ganhou um novo significado. Para mim, depois que comecei a pesquisar sobre esse tema, muitas mães relatam que sentiram a presença do filho antes de engravidar. Algumas descrevem sonhos muito vívidos com uma criança específica semanas ou meses antes de descobrir a gravidez. Outras falam de uma sensação de que alguém estava esperando por elas. Uma presença sutil, mas inconfundível, que antecedeu a concepção. Mães que perderam gestações anteriores relatam com frequência que sentiram que era a mesma alma, tentando vir, insistindo, esperando pelo momento certo. Não existe explicação científica para essas experiências, mas elas são tão universais, tão consistentes entre mulheres de culturas e contextos completamente diferentes, que ignorá-las seria desonesto. Algo acontece entre as almas antes da concepção, algo que a ciência ainda não tem ferramentas para medir, mas que as mães sentem no lugar mais fundo do ser. Existe outro aspecto dessa conversa que eu preciso trazer porque é o mais transformador de todos. O que significa para a sua maternidade acreditar que esse filho te escolheu exatamente como você é, não a versão perfeita de você, não a versão que você ainda quer se tornar. Você com as suas cicatrizes, as suas dúvidas, os seus medos, as suas histórias não resolvidas, os seus sonhos ainda não realizados. Essa alma, ao escolher você como mãe, escolheu tudo isso. Escolheu crescer com uma mãe real, imperfeita, humana e em constante transformação. E fez essa escolha porque precisava exatamente disso. Porque algo na sua humanidade específica é o ambiente perfeito para o que essa alma veio aprender e desenvolver nessa vida. Isso não significa que você precisa ser uma mãe perfeita. Significa que você já é a mãe certa. Existe uma frase que me tocou profundamente quando li pela primeira vez e que nunca mais saiu da minha cabeça. Não me lembro de quem é a autoria, mas ela diz assim: a alma não escolhe a mãe mais preparada. Ela escolhe a mãe de quem ela mais precisa. Lê isso de novo. A alma não escolhe a mãe mais preparada, ela escolhe a mãe de quem ela mais precisa. Se você tá com medo de não ser boa o suficiente, de não saber como fazer, de errar, de falhar, de não estar pronta, eu quero que você carregue essa frase. Porque essa alma, esse ser que está crescendo dentro de você, ou que está no seu colo agora, te escolheu. Não apesar de quem você é, por causa de quem você é. Vou te deixar com uma última ideia antes de encerrar. E essa talvez seja a mais poderosa de todas. Se nós escolhemos as nossas experiências antes de encarnar, se escolhemos os desafios e as dores tanto quanto as alegrias e as conquistas, então nada do que acontece na sua vida é um erro, nada é um acidente, nada é um castigo. Cada momento difícil é uma aula que a sua alma acordou de manhã e foi buscar de propósito, porque havia algo naquela dificuldade específica que ela precisava aprender.
E o mesmo vale para o seu filho. As dificuldades que ele vai enfrentar na vida, os desafios que vão aparecer, os momentos em que ele vai tropeçar, fazem parte de um caminho que ele mesmo escolheu antes de começar. A sua função não é protegê-lo de tudo, é estar ao lado enquanto ele vive o que veio viver. Isso não significa que tudo que acontece é bom, significa que tudo que acontece tem sentido, e que existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tudo está certo, exatamente como está, exatamente onde está, exatamente com quem está. Você é a mãe certa, este é o momento certo, este filho é a alma certa. E esse encontro que está acontecendo entre vocês dois não começou no dia do teste positivo. Começou muito antes, em um lugar que nenhum de nós se lembra, mas que todos nós, em algum momento de silêncio e de presença, conseguimos sentir. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio desta série. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que vai complementar profundamente o que vimos hoje. Vai lá assistir depois de deixar o seu comentário aqui embaixo. E o comentário de hoje eu quero que seja especial. Me conta uma coisa. Teve algum momento na sua gestação ou na sua maternidade em que você sentiu que esse encontro com o seu filho era maior do que o acaso? Me conta. Eu vou ler cada palavra. Compartilhe este vídeo com cada mãe que você conhece, com cada mulher que está tentando engravidar, com cada pessoa que precisa ouvir que está no lugar certo. Você pode estar entregando para alguém a mensagem que vai mudar tudo. Até o próximo episódio. Com muito amor, eu te espero por aqui.